A paz, crianças, paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 7 de junho, nós vamos contar mais uma história. Mais uma história para vocês. Mas antes, eu vou ler aqui em Romanos 2, versículo 10, que diz assim: pois ele trata a todos com igualdade. Então, o Senhor, ele trata a todos com igualdade. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz diferença de uma pessoa para outra. Quando ele estava aqui na terra, ele tratou a todos igual. Assim nós devemos ser. Tratar a todos igual, sem diferença de cor, de raça, de estatura, de situação financeira, de nada. Nós devemos tratar a todos iguais. Então, quando certa vez Jesus estava aqui na terra e ele estava com os seus discípulos e ele resolveu ir na sinagoga. Sinagoga é como se fosse o templo. O templo hoje é a igreja. E eles se reuniam para falar das leis de Moisés. Quem ia para a sinagoga? Os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, aquelas pessoas que estudavam a lei e ensinavam. Só que elas eram pessoas que estudavam e não seguia totalmente. Eles falavam para amar aos outros como a si mesmo, mas eles não amavam. Eles falavam para não se prostituir e eles traíam as suas mulheres. Eles falavam coisas e eles não cumpriam. E Jesus, ele sabia de tudo isso. Ele observava, ele conhecia, porque ele conhece a cada um. Do jeitinho que você é, Jesus te conhece. Então Jesus foi naquela sinagoga. E naquele dia era sábado. Olha, sábado de novo. Jesus foi para a sinagoga e chegou ali, ele começou a falar. E aquelas pessoas, os fariseus, os sacerdotes, aquelas pessoas já estavam de implicância com Jesus. Não gostavam do que Jesus estava falando. E eles já estavam armando alguma coisa para fazer algo para Jesus ser preso ou até morrer. Eles já estavam conversando entre si sobre isso. Quando Jesus chegou ali, Jesus começou a falar do amor dele, o amor de Deus para todas as pessoas. E Jesus, observando, ele viu um homem que ele tinha um problema na mão. A mão dele era mirrada, pequena, ressequida. Crianças, vamos pensar sobre nossas mãos. Para que serve a mão? A mão serve para tudo. E era a mão direita daquele homem que tinha aquele problema. A mão serve para você pegar os objetos, para trabalhar, para escovar o dente, para pentear o cabelo, tomar banho, vestir a roupa, pegar o brinquedo. Tudo que nós fazemos, nós usamos a mão. E ainda mais a mão direita. Nós escrevemos com a mão direita. Tudo, a maioria das coisas que nós fazemos, nós usamos a nossa mão direita. E aquele homem, ele não podia usar a sua mão. Por quê? Porque a mão dele tinha o problema, era uma doença. A Bíblia diz que era ressequida, ou uma mão pequena, uma mão encolhida. Era uma doença, não diz ao certo qual era aquela doença, mas era uma doença que o atrapalhava. Se ele tivesse família, ele não podia trabalhar, ele tinha que ficar parado e com certeza a família dele passava necessidade por falta do trabalho daquele moço. E ele foi ao templo, foi ali para observar as coisas. Só que ele não podia ter ido àquele templo. Por quê? A sinagoga. Por quê? Porque ele era doente. E pessoas que tinham algum tipo de doença, era proibido entrar na sinagoga. Ele foi escondido. Ele colocou uma capa preta e cobria a mão dele. Ele escondia a mão dele para ninguém ver aquela situação. Então, mas Jesus o conhecia. Ninguém sabia daquela situação daquele homem. Ninguém sabia que ele tinha aquele problema. Mas Jesus ele conhecia, porque ele te conhece, ele me conhece, ele conhece
todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. E Jesus conhecia aquele homem. E ele entrou ali e ele ficou escondido atrás das outras pessoas e Jesus o viu. E Jesus começou a falar. E Jesus perguntou para aqueles outros homens: o que é melhor no dia de sábado? Matar ou deixar viver? Fazer coisas boas ou fazer coisas ruins? E aqueles homens olhavam um para os outros. Jesus está falando coisas que não tem nada a ver, coisas estranhas. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Aí, de repente, Jesus olhou para aquele homem, fixou nos olhos dele e chamou: você aí, vem aqui, fique aqui no meio. E o homem sem graça, né? Aí foi. Chegou no meio ali, ele foi e com aquela mãozinha dele escondida, Jesus falou assim: estende a sua mão. Aí ele estendeu a mão dele. De repente, crianças, a mão dele ficou normal, ficou boa. Jesus curou aquele homem. Todo mundo ficou olhando abismado, porque as pessoas não sabiam nem o que aquele homem tinha, nem que aquele homem era doente, porque ele andava normal, o único problema dele era na mão direita. Aí Jesus curou aquele homem e aquele homem foi para casa glorificando a Deus, agradecendo pela cura. Com certeza, depois daquele dia, ele arrumou um bom emprego e foi trabalhar e sustentar sua família, ajudar a sua família. Jesus, ele não discrimina ninguém. Ele não quer saber se você é do jeito que é. Ele aceita todos. Ele diz: vinde como estais. Só que depois que nós passamos a servir, nós devemos seguir os seus mandamentos. Amar ao próximo como a nós mesmos, não, independente do que seja, o seu amiguinho, o seu coleguinha, não faça bullying com ele, não, se for gordo, se for magro, se for alto, se for baixo, se tiver dinheiro, se não tiver. Jesus não faz essa discriminação e nós, como servimos a ele, devemos fazer o mesmo, amar a todos, independente de qualquer coisa. Jesus fez aquele milagre, curou a mão daquele homem naquele dia, no sábado. Então, Jesus quebrou o protocolo. Por quê? Porque não existe dia para fazer o milagre. Ele faz o milagre todos os dias. Ele faz o milagre independente de horário de dia. Se você está na igreja ou se você está em casa, se você está na rua, aonde você estiver, se você pedir a Deus o seu milagre, ele com certeza vai te abençoar, vai te ouvir e vai te abençoar. Então, crianças, esta é a história de hoje. Eu quero agradecer a todos por mais uma semana, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Agora eu vou fazer uma oração para Deus abençoar o seu lar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais uma história a qual eu contei para essas crianças. Muito obrigado, Senhor, pelo aquele milagre que tu fizeste naquele homem. Curou, Senhor, a mão daquele homem. E eu sei que tu és o mesmo. Tu faz o milagre hoje, Senhor, agora neste momento. Abençoa, Senhor, o lar de cada um que está assistindo esse vídeo. Toma em tuas mãos, Senhor. Abençoa cada criança. Abençoa cada pai, a cada mãe, tio, tia, vovô, vovó. Abençoa a todos, Senhor. Cobre esse lar com o teu sangue. Guarda, Senhor. Livra de todo mal. Faz um milagre neste lar agora, Senhor. Em nome de Jesus eu creio. Muito obrigado por tudo, Senhor. E tudo isso eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, esta foi a história de hoje. Fica com Deus. Até semana que vem. Tchau.